Boa tarde, boa noite, povo de Deus. Aqui quem vos fala é Estevão. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Leão da Tribo de Judá, a qual este canal está se referindo, onde vai ter postagens de vídeo falando a palavra de Deus. Eu mais o meu pai, que é o presbítero Ivanildo, logo quando foi no mesmo dia, basicamente, quando criou o canal, já foi lançado o primeiro vídeo, da qual ele falou da palavra de Deus, que não perca a sua esperança em Deus. E hoje eu estou gravando esse segundo vídeo. Meus irmãos, sem perca de tempo, quem tiver com a Bíblia na mão ou uma Bíblia no seu celular, eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Porque me chamas bom? Ninguém é bom, senão o que é Deus. Versículo 20. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado. Lembra dessa parte quando o homem rico disse: tenho observado desde a minha mocidade. Versículo 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Somente até aqui, meus irmãos. Nesta passagem vai dizer sobre um homem rico que ele procurava Jesus e queria saber como é que ele fazia para herdar a vida eterna. E ele perguntou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta. E Jesus falou os mandamentos. Quando se trata de mandamento, a gente não se retrata que eu ou você, não podemos seguir a Jesus Cristo de qualquer maneira. Existe um mandamento para cumprir, um mandamento para seguir, para obedecer, para praticar em nossas vidas. E Jesus disse os mandamentos: que não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem disse que observava. Quando ele se trata de observar, quando ele fala assim: eu observei desde a minha mocidade, se trata que eu apenas vi. Quando eu digo eu observei algo, é porque eu apenas vi. Eu apenas vi aquilo que está na minha frente. Ou seja, eu observei desde a minha mocidade. Ou seja, desde novo. E ele apenas observava. Em algumas traduções, talvez fale obedeci, semelhantemente a isso. E quando Jesus fala: ainda te falta uma coisa, quando Jesus falou o que faltava o menino fazer, quando ele disse: vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quando Jesus falou isto se refere a uma prática. Que prática? É quando eu vejo a palavra de Deus, tudo que nela está escrita. A palavra de Deus é a lei, então nós devemos seguir, obedecer a palavra de Deus. E diz assim: ainda te falta uma coisa. Quando Jesus disse isso se tratava da prática. E quando Jesus falou isso, ele se referia à prática, ou seja, ainda faltava a prática. Nesta parte, quando o jovem escutou quando Jesus disse, ele ficou muito triste, porque ele tinha muita riqueza. Ele era rico, ele tinha muita riqueza, ou seja, ele disse que era muito rico. No versículo 20 dele, ele diz: e ele, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico, ou seja, tinha riquezas nesta terra. Mais adiante, Jesus no versículo 25 diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meus irmãos, nesta passagem, toda honra e glória seja dada ao Senhor.
eu analisei que, analisando assim, um camelo ele não possui riquezas. As únicas coisas que ele possui, que ele se alimenta, são vegetais, água, são alimentos que nunca acabam. Enquanto o camelo viver aqui na terra, ele terá, onde ele for, com certeza vai ter um vegetal, vai ter uma água, nem que seja pouca coisa, mas sempre vai ter. Mas uma riqueza de um ser humano, de um homem, pode acabar a qualquer instante, pode acabar a qualquer momento. Então, quando Jesus falou que é mais fácil entrar um camelo, porque um camelo, a alimentação dele, ele pode viver por um longo período, mas Deus, ele nunca deixa de alimentar, de cuidar dos animais da qual ele criou. Então, eu anotei um pequeno ensinamento aqui no tablet, que diz assim: não podemos viver no prazer do mundo e querer obedecer às palavras de Deus. Devemos renunciar aos prazeres deste mundo e praticar a palavra de Deus. Meus irmãos, o ensinamento que a gente tira daqui é que a prática da palavra de Deus é importante, porque quando a gente pratica a palavra de Deus, nós atraímos bênçãos de Deus. Porque quando a gente larga o prazer, renuncia o prazer deste mundo, larga o prazer deste mundo para viver para Cristo, para obedecer a palavra do Senhor Jesus e seguir Jesus, as bênçãos do Senhor, lá no versículo 30 diz assim, no versículo 29, pois o 30 é a continuação do versículo 29, diz assim: ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. Meus irmãos, nesta passagem também nos ensina que quando a gente larga nossas casas, nossos pais, para pregar o evangelho, que coloca o reino de Deus como prioridade para levar a palavra de Deus, é claro que primeiramente o reino de Deus, primeiramente Deus, e segundamente nossas famílias. Meus irmãos, nesta passagem que eu acabei de ler para os irmãos e irmãs, é que o ensinamento que nós devemos, qual é a importância da prática da palavra, que nós devemos obedecer a palavra de Deus. Não podemos viver na prática do pecado, querer obedecer o prazer deste mundo e ao mesmo tempo querer obedecer a palavra, porque o jovem rico, ele observava, em algumas traduções vai dizer que obedeci desde a minha mocidade, ou seja, ele tinha aquele mandamento guardado no coração, mas só faltava a prática. Então, quando ele disse que observava, Jesus falou, faltava uma coisa, que era, ou seja, a prática. Faltava ele praticar, ou seja, já que tu tem observado os mandamentos, vende tudo que tens e dê assim, e reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Ele ainda diz que terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Eu anotei algumas coisas, meus irmãos, num pequeno estudo também dessa palavra, que vai dizer, que diz assim, deixa eu ver se eu encontro aqui. O jovem rico recusava fazer 5 ações que Cristo instruiu a ele: vende, dá, vem, toma e segue. Esse ensinamento, meus irmãos, pode tanto como me lembrar, como lembrar a mim, como lembrar os irmãos que estão assistindo este vídeo, naquela passagem da qual que Jesus disse assim, quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, nessa passagem que nós devemos praticar, não devemos só apenas observar, porque nós devemos ler a palavra de Deus, observar, ou seja, ler, ver e praticar, aplicá-las em nossa vida cotidiana. E quando a gente pratica a palavra de Deus em nossa vida cotidiana, nós começamos a largar o mundo, largar os prazeres do mundo, renunciar ao pecado, renunciar aos prazeres deste mundo. E quando a gente começa a praticar a palavra de Deus em nossas vidas cotidianas,
nós começamos a atrair bênçãos de Deus, a gente é abençoado. Mas também, lembrando que pode vir perseguições, calúnias, como eu posso lhe dizer? Pode vir dificuldades, pode vir problemas, pode vir barreiras, porque o inimigo, muitas vezes ele tem raiva de quando você começa a obedecer a palavra de Deus. Meus irmãos, eu apenas quero deixar esta passagem por aqui. Espero que os irmãos tenham gostado desta passagem e não terá somente este vídeo, mas será muitos vídeos e muito mais vídeos. E sempre que a gente se lembrar durante a semana, é claro, que nós tiver tempos para gravar vídeo, nós iremos gravar os vídeos e trazer a palavra de Deus para os irmãos. E a nossa intenção é que a palavra de Deus alcance muitas pessoas, tanto como no estado do Ceará, como pelo mundo inteiro. Que a palavra de Deus chegue até os confins. E que a palavra de Deus alcance muitas vidas, muitas pessoas. Porque hoje em dia neste mundo, tanto como tem pecadores, mas também tem pessoas que eu creio que tem pessoas que estão buscando uma esperança, estão buscando uma resposta para as suas perguntas, estão precisando de ouvir uma palavra de Deus. Então espero que os irmãos tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa dessa palavra de Deus, pois toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Então eu agradeço pelos irmãos terem assistido até o fim aqui, e que Deus vos abençoe e abençoe a família de cada um que está assistindo este vídeo. Amém? Até o próximo vídeo. Deus lhe abençoe. A paz.